Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre as contradições do Grêmio. E baseado justamente nas entrevistas coletivas do Renato, técnico, e também do vice-presidente de futebol, Paulo Luz, na noite passada, depois da vitória do Grêmio sobre o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, uma vitória que até agora a gente não entendeu muito como aconteceu, né? E eu tô muito preocupado, eu tenho batido muito nessa tecla, a partir do momento que o Grêmio abriu mão lá do Campeonato Brasileiro, porque é literalmente o que o Grêmio acabou fazendo, entrando aí nessa pré-Libertadores, eu foquei também na Copa do Brasil, e a minha preocupação comparativa é justamente, esse Grêmio que tá jogando tem condição de surpreender um Palmeiras e chegar na final e fazer aquilo que está sendo prometido pelo Renato, pela direção, pelo presidente, toda hora dizendo fiquem tranquilos, nas finais vai ser diferente. Mas vai ser diferente baseado em quê? E eu quero analisar as duas entrevistas coletivas e para mim tem claras contradições no que é dito pelo Renato e no que é dito também pelo vice de futebol do Grêmio. Deixa eu aproveitar só pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Te inscreve no canal, aperta dá o like, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha. Ah, e detalhe, aciona também as notificações, porque daí toda vez que tem algum material novo ou que eu abro alguma live, você acaba sendo notificado. Aqui na descrição do vídeo tem um link ali que vai te mostrar passo a passo como você consegue, a partir de um investimento de R$ 67,00, atingir rendimentos de mais de 4 mil por mês. Cara, não tem segredo, não tem mágica, não é corrente, não é pirâmide, é trabalho e estudo. Quer conhecer o passo a passo? Vai aqui. Na descrição do vídeo, ali tem um link, você clica e descobre tudo isso que eu tô te falando. Bom, deixa eu voltar para... Eu até separei aqui na minha caderneta de anotações, eu separei aqui algumas coisas que disse o Paulo Luz. Vou começar pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, tá? Doutor Paulo Luz, ele diz o seguinte, ó, o Renato está aqui há 5 temporadas, não pode ser avaliado por apenas 2 jogos. Doutor Paulo Luz, ele não está sendo avaliado por apenas 2 jogos. A avaliação do Renato é ao longo da competição, de todas as competições, tá? Porque nós fomos eliminados por um time chamado Santos, que teve muito mais problemas que o Grêmio, que teve uma folha inferior, que teve jogador infectado, que teve o técnico infectado, que teve em determinado momento o clube que não podia contratar. E esse Santos simplesmente passou o carro no Grêmio em 2 jogos. Então o Renato está sendo avaliado, primeiro, pelos trancos e barrancos que ele conseguiu chegar nessa final da Copa do Brasil, por uma eliminação de Libertadores da América contra um time que estava jogando menos do que o Grêmio e principalmente pela maneira desleixada que o Grêmio trata o Campeonato Brasileiro. Mas eu vou para uma segunda frase do vice-presidente Paulo Luz. O processo de avaliação dos jogadores e o planejamento de 2021 somente após os próximos 3 jogos. Quais são os próximos 3 jogos? Quinta-feira o Grêmio fecha a participação no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Bragantino. No domingo vai jogar a primeira final da Copa do Brasil em casa contra o Palmeiras. E no outro domingo, lá no dia 7 de março, vai fechar a participação na Copa do Brasil. Então quer dizer que em determinado momento o próprio presidente Romildo deixou muito claro que já ia trabalhar durante essa semana, teria antecipado a reunião para saber do Renato se ele fica ou se ele não fica, e mais, a partir da resposta do Renato, ou daquilo que o Renato puder negociar com o Grêmio, se ele vai ficar ou não, já acabar sendo traçado o planejamento. Então, peraí, tem uma contradição aqui. Quer dizer que só depois, então, do dia 7 de março, no dia 8 de março, que o Grêmio vai parar. E aí o Grêmio tem, acho que 3 ou 4 dias depois, já uma estreia de pré-Libertadores, caso não conquiste a vaga direta pelo título da Copa do Brasil. Tem uma contradição aí. Mais uma frase que eu separei aqui do Paulo Luz. Renato deixou claro que a renovação será tratada no momento adequado. Porra, doutor Paulo Luz, isso não é o Renato que tem que deixar claro. O Renato é um funcionário do Grêmio. Se o Renato quisesse dizer sim para o Grêmio, ele já teria dito. A partir do momento em que o Renato diz que não vai tratar disso agora, e o momento adequado não é depois das finais da Copa do Brasil. O momento das finais da Copa do Brasil, pós-finais, só é adequado para o Renato. Porque daí se o Renato conquistar o título, opa, aí ele vai inflar de novo e provavelmente inflacionar a pedida dele para ficar no Grêmio, quem sabe abrir um leilão com o Atlético Mineiro. Mas vamos para 3 frases do Renato. Primeiro, tá? Renato falou sobre Maicon e Matheus Henrique. Segundo ele, dores musculares, os jogadores estavam confirmados para a partida, mas aí por dores musculares eles não tiveram condição. Isso me preocupa, porque nós estamos falando de 2 titulares absolutos e num setor nevrálgico do Grêmio, que é o sistema de meia cancha, tanto o Maicon quanto o Matheus Henrique. Vamos para outra frase do Renato. Ó. O que importa é que desde 2016 o Grêmio sempre carimbou o passaporte para Libertadores. Não é isso que importa, Renato. Desde 2016, como assim? O mundo do Grêmio, o Grêmio renasceu com a chegada do Renato.
E a gente sabe que não foi assim. Foi um trabalho feito a 6 mãos, que começou com o Luiz Felipe Scolari, que revelou jogadores importantes, chegou o Roger, que colocou nesse time jogadores importantes e definiu um sistema de jogo, e aí em setembro de 2016 chegou o Renato, e que tem totais méritos nessa conquista, mas ele não ganhou nada sozinho. Aqui tem uma contradição. E mais, aquilo que o Renato utilizava como mantra, porque nos últimos 4 anos ou 3 anos o Grêmio sempre chegou entre os 4 primeiros colocados. Esse ano já não é verdade. Esse ano o Grêmio vai chegar pela pré-Libertadores e só vai entrar na fase de grupos se conquistar a Copa do Brasil, mas não terá chegado entre os 4 primeiros colocados, como o Renato gostava de falar. Uma outra frase do Renato: na hora de definir o time com o Palmeiras, contra o Palmeiras, ninguém pode reclamar, todo mundo teve a oportunidade. Mas, Renato, não se trata de reclamar. O Grêmio precisa ter um time definido para jogar contra o Palmeiras. E eu estou batendo muito nessa tecla, porque se o Grêmio não definiu o time até agora, não vai ser no jogo da quinta-feira contra o Bragantino, faltando 3 dias para a primeira final da Copa do Brasil, que o Grêmio vai definir. Ou seja, o Grêmio está chegando para uma final de Copa do Brasil sem o seu time definido, em que o Renato ameaça modificar o time, mas não trabalha esse time que ele vai ser modificado. Então, em cima do que eu vou acreditar? Ou será que o Renato está contente daqui a pouco com o que ele viu hoje num teste, por exemplo, de colocar o Everton Cardoso começando o jogo na vaga do Alisson, e o Everton deixou claro com letras garrafais, ele não tem condições de jogar no time do Grêmio. Eu realmente estou assustado, mas principalmente eu queria traduzir para vocês o que eu considerei nas entrevistas coletivas as contradições do Grêmio, tanto na coletiva do Renato quanto na coletiva do vice-presidente de futebol, Paulo Luz. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.